E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos corrigir as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado, PET, do primeiro ano do ensino médio. Lembrando que essa semana corrigiremos as atividades da semana 2, do volume 2, desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Antes de ir para a correção, galera, peço que se inscrevam no canal, que deem um like no vídeo se gostarem da minha explicação, que divulguem o canal para os amigos e que me dá uma força aí. Muito obrigada pela atenção de todos e bora para a correção. Para a resolução das atividades da semana 2, teremos que conhecer algumas classificações das reações químicas. Então, temos algumas situações. E como que a gente classifica uma reação química? Primeiro, a gente analisa quais são os reagentes e depois analisamos quais são os produtos. Então, a gente vai classificar de acordo com a relação entre reagentes e produtos. Então, vamos ver como é que isso acontece. Por exemplo, temos a reação A mais B gerando AB. Essa reação é conhecida como síntese, adição ou, em alguns casos, até como composição. O que isso quer dizer? Nesse tipo de reação, uma única substância é formada, ou seja, a adição de duas ou mais substâncias geram apenas uma. Então, essa reação é conhecida como adição, síntese ou até mesmo como composição. Temos também uma reação em que AB gera A mais B. Então, só para relembrar aqui, não sei se todos sabem, tudo que está à esquerda da setinha são os reagentes. E tudo que está à direita da setinha, ou seja, no sentido da seta, são os produtos. Então, nessa reação aqui, AB é o reagente e gera A mais B como produto. Então, como a gente pode observar, é o contrário dessa primeira reação. O produto da adição é o reagente dessa segunda possibilidade. O nome desse tipo de situação, desse tipo de reação química, é decomposição ou análise, que é o seguinte: uma única substância dá origem a duas ou mais substâncias. Então, adição e síntese é o contrário de decomposição ou análise. Belezinha? Temos também AB mais C, gerando AC mais B. O que a gente observa? AB era uma única substância e ela estava reagindo com C. E aí, depois da reação, depois de ocorrer essa reação química, A que estava junto com B passou a estar junto com C e B ficou sozinho. Então, essa reação, quando acontece esse tipo de reação, é conhecido como reação de simples troca. E como que é essa reação de simples troca? Ela também pode ser conhecida como reação de deslocamento, de simples deslocamento ou reação de substituição. Mas o que acontece? Uma substância simples reage com uma substância composta e formam uma substância simples e outra substância composta. A gente pode observar aqui que B trocou de lugar com C. Por isso que é uma simples troca, certinho? B estava acompanhado de A, C estava sozinho. Depois da reação, C ficou acompanhado de A e B ficou sozinho. Então, é uma reação de simples troca. A última reação que a gente vai revisar é a reação em que AB mais CD reagem e tem como produto AD mais CB. Essa reação é conhecida como reação de dupla troca, ou seja, quando duas substâncias compostas
né? No caso aqui, AB é uma substância composta e CD também é uma substância composta, elas geram mais duas substâncias compostas, nesse caso, AD e CB. Uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: os compostos são formados por cátion, a parte positiva, e pelo ânion, a parte negativa. E sempre durante uma reação de dupla troca, a parte positiva de uma substância se junta à parte negativa da outra substância. A gente vai aprender os nomes, mas são cátions e ânions, que são os íons. Nesse caso aqui, a gente tem que pensar o seguinte: sempre o positivo vem à frente. Então, positivo e negativo. C positivo, D negativo. Então, o positivo A se junta ao D negativo. Então, forma a substância AD. Ao passo que o positivo C se junta ao negativo B. Sempre o positivo à frente. Então, CB. Houve uma reação de dupla troca. Quando a gente corrigir os exercícios, vai ficar mais fácil visualizar aí. Então, vamos à correção das atividades. Atividade 1. Das reações químicas que ocorrem, então vamos lá, nos flashes fotográficos descartáveis. Foi dada a reação 2Mg mais O2 formando 2MgO. 2. Com o fermento químico para bolos. NH4HCO3 formando CO2 mais NH3 mais H2O. 3. No ataque do ácido clorídrico ao ferro, Fe mais 2HCl formando FeCl2 mais H2. 4. Na formação de hidróxido de alumínio usado no tratamento de água. Então, Al2SO4 mais 6NaOH formando 2AlOH mais 3Na2SO4. E 5 na câmara de gás. H2SO4 mais 2KCN formando K2SO4 mais 2HCN. Então, a gente tem que analisar e ver o que pede nessa questão. Assinale a alternativa que corresponde a reações de decomposição. Então, como a gente está aprendendo e para a gente treinar esse tipo de exercício, vamos analisar todas as reações mostradas. O que a gente observa aqui? Olha, que duas substâncias simples geram apenas uma substância. Que tipo de reação é essa? Vamos ver lá com os exemplos anteriormente dados. Ó. A mais B formando AB. Então, duas substâncias geram apenas uma. Então, nesse caso, é adição ou síntese. Letra B. Uma substância apenas gerando mais de duas substâncias. Então, a gente já pensa o seguinte, ó. A, B, C gerando A mais B mais C. Então, nesse caso, é uma reação de decomposição ou análise. Vamos analisar agora a 3. Uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando uma substância composta e uma substância simples. Então, vamos lá. A mais BC formando AC mais B. Então, a gente percebe que o que aconteceu aqui? A trocou de lugar com B, concorda? Presta atenção, A estava sozinho no reagente, A está acompanhado no produto. B estava acompanhado no reagente, B está sozinho no produto. Então, a gente percebe que é uma reação que houve uma simples troca. 4. É uma reação maior. O que a gente pode observar aí, trazendo para letras, para ficar mais fácil da gente visualizar? A gente sabe que AB mais CD gerou AD mais CB. Então, analisando cuidadosamente aí, a gente percebe, ó,
Se a gente chamar o AL de A, o AL agora está com o OH. O OH era quem, ó? Era o D. Então, AD. Se a gente chama o SO4 de B, presta atenção, o B agora está acompanhando quem? O C, que era o Na. Então, é uma reação de dupla troca. E, por fim, essa reação 5, temos também AB mais CD, formando AD mais CB, sendo também uma reação de dupla troca. Então, a questão nos pede apenas a reação de decomposição. E a gente observa que apenas a reação 2 é uma reação de decomposição. Então, a letra D é a resposta correta. Atividade 2. No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação. Então, foi dada a reação. 2AgBr como reagente, formando 2Ag mais Br2. Então, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Fala que é quando exposto à luz. Ok. Então, vamos analisar que tipo de classificação que tem essa reação. Então, seria AB, sendo A o Ag e o B o Br, formando A mais B. Então, a gente vê o seguinte, que é uma substância gerando duas ou mais substâncias. Então, isso quer dizer que é uma reação de decomposição ou análise. Então, vamos ver o que o exercício nos pede. Essa reação pode ser classificada como? Então, vamos às alternativas. Pirólise. Pessoal, pirólise é uma reação que ocorre quando há presença de calor no meio reacional. Então, não é a nossa opção. Eletrólise é uma reação que tem que ter a presença de uma corrente elétrica para que ela ocorra. Também não é o caso da nossa reação, porque a nossa reação é quando é exposto à luz. Então, não é a letra B também. Então, temos a nossa opção correta, que é fotólise. Fotólise é o nome da reação química que ocorre na presença de luz. E aí, mesmo se a gente não conhecesse, a gente poderia analisar se poderia ser letra D. Seria síntese. Não, a gente já viu que é uma reação de decomposição e análise, então não é letra D. E também não é uma reação de simples troca, que é a afirmativa E, que também não é a afirmativa correta. Então, a nossa resposta aí é letra C, fotólise, quando é exposta à luz. Atividade 3. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como um indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso, FeS. Classifique as equações de obtenção industrial do ácido sulfúrico mostradas a seguir. Então, como a gente pode observar, foram dadas as equações. Equação 1, 2 e 3, e nos pede para classificá-las. E aqui estão as opções de A a E. Então, vamos analisar cada uma delas. Essa primeira, como que a gente pode observar? Ó, uma substância composta reagindo com uma substância simples, formando uma substância simples mais uma substância composta. Então, se a gente traduzir para letras, para ficar mais fácil de visualizar, seria AB mais C formando A mais BC. Que tipo de reação é essa? É uma reação de simples troca. A2. O que a gente percebe? Uma substância composta e uma substância simples reagindo e formando apenas uma substância, que no caso é composta, que é o SO3. Então, o que a gente vê? Duas ou mais substâncias reagindo, formando apenas uma. Que tipo de reação que é essa? Traduzindo para letrinhas, fica mais fácil. A mais B gerando AB.
é uma reação de adição, certo? Então, vamos analisar a 3. SO3, que é uma substância composta, reagindo com outra substância composta, que é H2O, formando apenas uma substância. Então, o que a gente percebe, traduzindo para letras? A mais B, gerando AB, também é uma reação de adição ou síntese. Então, as duas equações 2 e 3, adição ou síntese. E a equação 1, simples troca. Então, a alternativa que nos diz que A1 é simples troca, 2 e 3 é síntese, né? Ou adição, é a letra E, que é a nossa resposta correta. Atividade 4. A reação que representa a formação do cromato de chumbo 2, que é um pigmento amarelo usado em tintas, é representada pela equação. Então, aqui foi dada a equação de formação do cromato de chumbo 2. Aqui está demonstrado o cromato de chumbo 2. É realmente um pigmento amarelo. E aí pede que tipo de reação é essa? Então, letra A, oxirredução, B, dupla troca, C, síntese, D, deslocamento e E, decomposição. Então, vamos analisar. O que eu fiz para ficar mais fácil de vocês visualizarem? Eu fiz essa equação colorida. E aí, a gente consegue visualizar direitinho o que está acontecendo. Presta atenção. Nesse reagente, vermelho está com azul. Verde está com roxo. Então, vamos lá. O que acontece? O vermelho que estava com o azul no reagente passa a estar com o roxo no produto. E o azul que estava com o vermelho no reagente passa a estar com o verde. O que aconteceu, pelo que a gente já viu? Traduzindo aí para letras, para ficar fácil. AB mais CD como reagente, formando AD mais CB. É uma reação de dupla troca. Então, ficou fácil resolver essa questão. Atividade 5. Nos botes salva-vidas, comumente se utiliza hidretos para compor a reação química que faz este dispositivo inflar. E aí, essa questão não trouxe a reação que ocorre, e aí foi uma falha nessa questão mesmo. Qual é a reação que ocorre? LiH, que é o hidreto de lítio, mais H2O, gerando LiOH, que é o hidróxido de lítio, mais H2. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que antes da seta, ou seja, à esquerda da setinha, tem os reagentes. E à direita da setinha, temos os produtos. Ok. Agora vamos saber o que é perguntado nesse exercício. Letra A. Qual é o componente reagente usado para reagir com a água? Então, o que reage com a água? Para quem não lembra, a fórmula da água é H2O. Então, o que está reagindo com a água aqui? A gente vê que é o LiH, que é o hidreto de lítio. Letra B. Quais são os produtos da reação e qual deles é responsável por inflar o bote? Então, os produtos da reação a gente tem. Produto é LiOH e o H2, certinho? E aí, está perguntando qual deles é o responsável por inflar o bote. O responsável por inflar o bote é o H2, que é um gás. Então, está respondida a questão 5. Então, é isso, galerinha. Finalizamos a correção das atividades da semana 2. Aguardo todos vocês na correção da semana 3, que logo estará no canal. E peço que deixem um like, que seja inscrito no canal para dar uma força, ajude na divulgação desse canal. E enquanto isso, gente, se cuidem. Cuidem de quem vocês amam e vamos que vamos, sem desanimar. Até mais, um abraço!